Bem-vindos ao debate sobre o 11º episódio da série Para Além do Cérebro, da RTP1, com o tema Experiências Mediúnicas. Se eu largar uma maçã, ela cai. A física clássica diz-nos que a fronteira entre o nosso cérebro e o mundo exterior é absoluta, é impenetrável. É o nosso motor da consciência, certo? Exato, o cérebro é o motor e quando esse motor se desliga de vez, o ecrã fica negro. Mas e se esse ecrã negro começasse de repente a transmitir algo vindo de fora? Pois, é essa a grande provocação que o material nos lança, não é? A ideia de que o ecrã não precisa do motor físico para continuar a receber sinal. Habitualmente, quando falamos de um diagnóstico médico, existe ali uma expectativa de precisão absoluta, certo? Se partirmos um braço, o raio-x mostra-nos aquela linha branca irregular no osso, não é? O médico aponta, diz, está ali a fratura e nós confiamos. É visível e reconfortante até na sua objetividade. É uma realidade perfeitamente binária. Ou o osso está partido ou não está. Não há cá margem para grande interpretação filosófica. Certo, mas assim que damos um único passo para o mundo da mente humana, digamos, da consciência e dos chamados fenómenos anómalos, essa máquina de raio-x começa a falhar. O eterno debate, não é? Pois hoje debruçamo-nos sobre um dos temas mais espinhosos da parapsicologia moderna, a natureza da consciência e a vanidade científica da mediunidade. Nem mais. A questão central que enfrentamos hoje é profunda. Serão as experiências mediúnicas uma prova concreta de uma consciência não local, inserida num paradigma pós-materialista onde a mente sobrevive à morte física? Ou, por outro lado, e é aqui que eu me posiciono, podem ser totalmente explicadas através de mecanismos psicológicos. Viés de confirmação, técnicas de leitura a frio, sem nunca sairmos do nosso atual paradigma materialista. Certo, e para ser cristalina quanto à minha posição, eu defendo que os dados rigorosos e controlados sobre a mediunidade sugerem mesmo que a consciência não está confinada ao cérebro. Sugerem que pode operar além do tempo e do espaço. E do meu lado da barricada, o foco deve estar na realidade psicológica destas experiências. Eu defendo que a esmagadora maioria dos fenómenos pode ser perfeitamente explicada pelo efeito Barnum e por estados dissociativos. Não há qualquer necessidade de reescrevermos as leis da física. A abordagem científica tradicional assume que a mente emerge puramente da matéria inerte, certo? O cérebro cria a mente. Mas o grande problema, ou tal problema difícil da consciência, é que não temos um único modelo viável que explique de facto como é que a matéria inerte produz a experiência subjetiva. Zero. Não temos. Pois, zero. E perante esta lacuna, a hipótese que o materialista levanta é que a consciência pode ser uma força fundamental da natureza, tão basilar como a gravidade. Nós não compreendemos a gravidade na totalidade, mas medimos os seus efeitos. E se olharmos para as experiências mediúnicas de forma justa, as evidências apontam para algo que desafia a nossa biologia. Mas repara, eu abordo a questão por um prisma um pouco diferente. Temos de fazer uma distinção absolutamente crucial logo à partida. Que é separar os testes controlados da televisão? Exatamente. Separar a atividade banal dos médiuns dos testes de laboratório. E eu reconheço e faço questão de sublinhar isto de forma clara que a vasta maioria das pessoas que afirmam ser médiuns acredita genuinamente que têm um dom. Sim, o material é muito claro ao afastar o estereótipo do vigarista. Não são fraudes deliberadas. Pois não. Contudo, a explicação para os sucessos deles não requer invocar entidades do além. O nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões fantástica e temos um arsenal vastíssimo de explicações puramente terrenas. Pensa, por exemplo, no efeito Barnum. Ok, explica lá isso no contexto de uma leitura. É o princípio psicológico onde o cérebro humano encontra significado pessoal profundo em afirmações genéricas. Imagina que eu sou um médium e te digo num tom muito empático: sinto que tens um potencial enorme que ainda não utilizaste. Ou tens um sentido de humor acima da média que usas como escudo. Claro, isso soa incrivelmente profundo e pessoal. A pessoa pensa logo, uau, ele conhece-me. Exato, mas a verdade é que quase toda a gente se revê nessa descrição. O teu cérebro faz o resto do trabalho. Preenche os espaços em branco com memórias específicas para validar a afirmação. E se juntares a isto o cold reading, onde o médium lê inconscientemente as tuas microexpressões, a respiração, como cruzas os braços, não precisamos de fantasmas. Eu percebo perfeitamente onde queres chegar e se estivéssemos a falar apenas de consultas normais dava-te razão absoluta, mas o teu argumento esbarra num problema fundamental quando olhamos para os protocolos experimentais do material. É que esses protocolos são desenhados precisamente para eliminar a leitura corporal.
Estás a referir-te aos protocolos de triplo cegos, certo? Exatamente. Vamos detalhar isto para que se perceba. Nestas experiências, utiliza-se um protocolo triplo cego, com um proxy sitter, ou seja, um substituto. O médium está numa sala para fazer a leitura, mas o verdadeiro receptor, a pessoa que quer contactar o familiar, nem sequer está no edifício. Portanto, não há contacto visual nem auditivo. O médium não vê ninguém. Zero. O que está na sala é um investigador, o tal proxy, que não faz a menor ideia de quem é o verdadeiro receptor. O próprio experimentador não conhece as respostas. Isto elimina por completo a tal leitura a frio que mencionaste. O médium não pode ler microexpressões de alguém que não sabe a resposta. Espera aí, mas como é que é feita a avaliação dos dados depois? Porque o efeito Barnum pode ocorrer na leitura do papel em casa, não é? E é que está a genialidade do método. Depois da sessão, o receptor verdadeiro recebe 2 documentos. A transcrição da sua própria leitura mediúnica e uma de controlo, feita por uma pessoa aleatória. E ele não sabe qual é qual. Tem de classificar às cegas. Sim, linha a linha. Tem de dizer se é um falhanço total, possível, provável ou definitivo. E o que os resultados nos mostram, de forma estatisticamente significativa e consistente, é que eles conseguem identificar o seu próprio relatório. Não é um médium dizer tens um bom sentido de humor. É descrever causas de morte específicas, nomes, detalhes íntimos. Pois. Pareidolia e viés de confirmação explicam ver caras nas nuvens. Não explicam a nuvem dizer tal cunha secreta do teu avô. É uma excelente imagem, confesso. Mas há aqui um salto lógico que me custa a engolir. É inegável que desenhar um protocolo triplo cego reduz o ruído. Eu admito isso, mas simplesmente não aceito a premissa de que uma anomalia estatística comprova a sobrevivência após a morte. Mas porquê? Se eliminamos os meios normais, o que é que sobra? Sobra um fenómeno anómalo. Não sobra necessariamente a vida após a morte. A ciência é rigorosa a explicar o como das coisas. O padrão de ouro não é ter uma experiência bem-sucedida num laboratório, mas sim a replicabilidade independente. E mesmo assumindo que há uma transferência de informação anómala, o salto de temos uma anomalia estatística para o teu avô falecido está a ditar respostas é francamente colossal. Então, na tua visão materialista, qual seria a explicação alternativa para a informação chegar lá? Pode apontar para capacidades humanas ainda não mapeadas, uma forma de intuição extrema ou sensibilidades do cérebro a campos de informação que desconhecemos. Tudo isso continuaria ancorado na nossa biologia. Declarar logo a sobrevivência da alma é abdicar de procurar o verdadeiro mecanismo físico. É um argumento válido, apontar para as capacidades latentes do cérebro. Mas, se vamos explorar as capacidades extremas do cérebro, temos de olhar para a mecânica de quem recebe a informação. E é aqui que introduzo o meu segundo ponto, que acho extraordinário no material. A canalização em transe. Estamos a entrar na extremidade do espectro. Completamente. Se na mediunidade clássica o médium ouve a informação, na canalização em transe, uma entidade supostamente usa diretamente o aparelho biológico do médium, o corpo, as cordas vocais. E o exemplo mais contundente disto é a xenoglóssia. Que é diferente de falar em línguas inventadas, atenção. Exato, diferente da glossolalia. A xenoglossia envolve o uso de línguas reais e estruturadas. Temos casos validados onde indivíduos de língua inglesa, sem qualquer exposição prévia, começam repentinamente a falar português, espanhol, francês e até línguas mortas. Apresentam sintaxe correta e vocabulário contextual. É muito estranho, de facto. Se o cérebro humano é o limite, como é que o teu modelo psicológico acomoda a geração de uma língua estrangeira complexa do nada? A mente normal não faz o download de um dicionário. É difícil de explicar, claro, mas não surge do nada absoluto. Já consideraste a perspectiva da psicologia clínica aqui? O mecanismo que propomos chama-se criptomnésia. Memória oculta. Mas como é que isso resulta numa fluência sintática completa? Imagina uma criança de 5 anos cuja vizinha falava espanhol. A criança ouviu aquelas conversas enquanto brincava. O cérebro humano não é uma pendrive que apaga ficheiros, é um gravador imensamente complexo. Estás a dizer que 30 anos depois isso vem ao de cima? Exatamente. 30 anos depois, num estado alterado de consciência, essas redes neuronais ativam-se. O sujeito reproduz fonemas, frases completas com um sotaque perfeito, sem ter lembrança consciente de o ter aprendido.
Mas repara, o nível de fluência conversacional nestes casos validados vai muito além de repetir frases feitas memorizadas na infância. Há interação real com os investigadores. Responde-se a perguntas nesses idiomas. Mas a capacidade do cérebro num estado dissociativo para organizar linguagem é assombrosa. Aliás, quando olhamos para a canalização em transe, ela assemelha-se imenso aos critérios diagnósticos da psiquiatria. Lembra muito a perturbação dissociativa da identidade, onde a mente se fratura. Espera. Não podemos cruzar essa linha sem referir um facto vital que o material sublinha com muita força. Estes indivíduos não são doentes mentais. Foram submetidos a baterias de testes clínicos e a conclusão é clara. Eles não têm psicopatologias. Sim, eu não estou a dizer que são clinicamente doentes. O material é impecável a fazer essa distinção. E esse é o ponto mais fascinante disto tudo. Eles apresentam experiências que se sobrepõem a sintomas psiquiátricos, mas são pessoas altamente funcionais. Têm empregos, famílias. Sabes qual é a diferença mecânica fundamental entre um doente com dissociação e um médium em transe? É o facto de um médium de conseguir entrar e sair daquele estado voluntariamente, certo? Exatamente. A palavra-chave é controlo. O doente psiquiátrico sofre com a invasão destas vozes, que destroem a sua funcionalidade. O médium, por outro lado, convida-as. Usam rituais de preparação, acendem uma vela, reduzem as luzes, meditam. São técnicas de autoindução. Pois são. Eles abrem uma porta mental. E mais importante, têm rotinas de encerramento. A sessão acabou, apago a vela, volto a ser João. Do ponto de vista psicológico, isto é um fenómeno brilhante de demarcação autoinduzida. O cérebro cria uma barreira perfeitamente controlada. Portanto, não precisamos de invocar um espírito antigo. Estamos perante a notável capacidade de compartimentação da própria mente. Se a biologia humana é assim tão suscetível a truques de criptomnésia, comprovamos algo de forma irrefutável. É por isso que o paradigma pós-materialista abandona o cérebro como ferramenta e vira-se para a tecnologia, o que nos leva ao nosso terceiro ponto, a transcomunicação instrumental, a famosa ITC. O uso de aparelhos físicos, rádios, televisões. Precisamente, se a biologia levanta dúvidas, testamos a hipótese no hardware físico, computadores utilizados diretamente para captar informação do mundo espiritual. O princípio subjacente descrito no material é o da ressonância. Pensa na analogia de um rádio moderno. Para ouvires uma estação de forma clara, o teu receptor e o transmissor têm de estar afinados exatamente na mesma frequência. Sim, uma pequena discrepância e só ouve-se estática. Exato, mas no caso da ITC, o equipamento físico é apenas uma parte da equação. O material sugere que o campo de contacto exige que as mentes de ambos os lados do véu estejam afinadas. Exige confiança, boa vontade, atitudes positivas e amizade entre os investigadores para estabilizar essa ponte. Mas percebes a armadilha argumentativa que acabaste de descrever? Armadilha porquê? Se a consciência é a base da realidade, o estado intencional afeta o resultado. Estás a introduzir conceitos inteiramente subjetivos como boa vontade e amizade. Isso retira o fenómeno do reino da testabilidade física. Empurra a questão diretamente para o pensamento mágico. A ciência assenta na falsificabilidade. Se montamos uma experiência com os melhores rádios do mundo, seguimos todos os protocolos e o resultado é a estática, o que é que nos diz o investigador da ITC? A vibração estava baixa, alguém não tinha boa vontade. Torna a hipótese impossível de refutar. Há sempre uma desculpa não mensurável. Isto não é ciência física, é fé mediada por transistores. Eu percebo o teu ceticismo, mas não achas que, ao exigires um mecanismo puramente independente, estás a cometer o erro crasso de impor as regras do materialismo a um fenómeno que opera noutro paradigma? Estás a exigir que um fenómeno de consciência pós-material se comporte como uma bola de bilhar da física de Newton. A própria mecânica quântica já nos forçou a engolir que o observador afeta o sistema. Cuidado com a analogia quântica, é muito perigosa aqui. Mas é válida. No estudo da fenda dupla, a simples observação de um eletrão faz colapsar a sua função de onda. O universo não é passivo à nossa medição. E o que o material sugere sobre a ITC é uma macro-aplicação desse princípio. O estado emocional das pessoas é o contexto de observação necessário para a frequência estabilizar. É uma analogia muito frequentemente mal interpretada. O efeito do observador na física quântica diz respeito à interação física de medição. Para observar um eletrão, tens de atirar com um fotão, percebes? É essa colisão física subatómica que colapsa a onda.
Mas a consciência? O eletrão não se importa minimamente se o físico no laboratório teve um bom dia ou sente amizade pela equipa. O instrumento de medição é que é o motor mecânico ali, não a emoção. E é por isso que assumir que um rádio capta vozes do além só porque a malta na sala está cheia de boas intenções requer um nível de provas estupendo. O foco devia estar em como o nosso cérebro encontra padrões sonoros aleatórios na estática. E isso leva-nos inevitavelmente ao momento de sintetizar as posições que debatemos hoje. Da minha parte, quando olho para a totalidade do material, perante dados tão consistentes como os testes em triplo cego, que isolam as microexpressões, e perante a xenoglosia, que desafia as explicações da criptomnésia, estou convencida de que a postura estritamente materialista nos limita. Acredito que o próximo grande passo passa por assumir que a consciência pode ser uma força não local e fundamental. E do meu lado, o resumo prático é que a navalha de Occam continua a ser a melhor ferramenta. A explicação mais simples costuma ser a correta. Independentemente da origem parecer extraordinária, os mecanismos terrestres e psicológicos chegam para a explicar. O valor terapêutico destas experiências para o luto, os estados dissociativos controlados, tudo isso merece o nosso estudo rigoroso, mesmo que a resposta final revele que estas entidades são construções da nossa mente e não habitantes de outra dimensão. Mas apesar desta divergência de base, é formidável notar onde convergimos. Ambos concordamos que a caricatura mediática do médium, como um charlatão, não reflete a realidade da maioria destas pessoas. Eles operam com uma crença genuína e as suas práticas têm uma função altamente regulada. Sem dúvida, a mente humana é espantosa, seja como receptora do além ou como simuladora magistral da realidade. E concordamos também que o fenómeno levanta questões brilhantes sobre os limites da percepção humana do espaço e do tempo. Divergimos, claro, sobre o motor por trás do ecrã, se é ontológico, implicando a sobrevivência da consciência, ou se é psicológico, resultante das nossas limitações biológicas. Pois, se calhar esse ecrã não está a captar o além, mas sim a refletir as profundezas inexploradas da nossa própria mente. Um território que ainda mal começamos a mapear. Aos nossos ouvintes, convidamos a explorar estas provas por vocês mesmos e a desenharem as vossas próprias conclusões lógicas. Quem sabe talvez estejamos finalmente a aprender a sintonizar uma estação de rádio universal e só agora as nossas consciências começam a funcionar como a antena certa. A dúvida persiste e é exatamente nela que a ciência respira e avança. Muito obrigado por nos terem acompanhado neste debate. Não se esqueçam de seguir o Inteligência Intuitiva. Até breve. Até breve.